José Maria Eça de Queiroz foi um escritor português que nasceu no dia 25 de novembro de 1845, na cidade de Póvoa de Varzim, Portugal. Ele foi o único romancista português que conquistou fama internacional nessa época e foi duramente contestado por suas críticas ao clero e à própria pátria. Essa passou sua infância e adolescência longe da família, sendo criado pelos avós paternos. Em 1861, ingressou no curso de Direito da Universidade de Coimbra, onde se formou em 1866. Ele iniciou sua carreira literária em 1867, com a obra Notas Marginais, que foi publicada em folhetins na Gazeta de Portugal. Em 1875, publica O Crime do Padre Amaro. O romance representou o marco inicial do realismo em Portugal. Nele, Eça de Queiroz faz uma crítica violenta da vida social portuguesa, denuncia a corrupção do clero e a hipocrisia dos valores burgueses. Em 1878, Eça de Queiroz é transferido para o consulado de Bristol, na Inglaterra. Nesse mesmo ano, publica O Primo Basílio, em que coloca como tema o adultério, focalizando a decadência da família burguesa de seu tempo. Casa-se em 1886, com 40 anos, com Emília de Castro, jovem da família aristocrática, com quem teve 2 filhos. Em 1888, publica Os Maias, iniciando uma nova fase em sua carreira literária, quando o autor abstrai-se da sátira contundente e da ironia da família ou da sociedade burguesa para conduzir-se a uma trilha construtiva. Ele abandona os elementos realistas e lança-se ao cultivo de princípios moralizantes, deixando transparecer que o valor da existência reside na simplicidade. Essa de Queiroz acaba falecendo na França no dia 16 de agosto de 1900. É uma narrativa em terceira pessoa que possui um narrador onisciente, que no decorrer da trama possui uma postura irônica e crítica, o qual reforça os defeitos e os vícios de seus personagens. Características da época. O romance ele é um retrato fiel da sociedade portuguesa da época, e ele dá bastante ênfase para a classe da burguesia. Nessa época, a igreja tinha perdido quase toda a sua autoridade que ela tinha na Idade Média. O Estado já era laico, porém, muitas pessoas ainda se casavam por interesse. E isso começou a haver uma revolta, principalmente do lado das mulheres. Elas queriam mais que apenas um casamento por interesse, e começou a haver muitos casos de adultérios. Outras coisas que a gente pode perceber também no livro sobre os burgueses era o jeito que eles tratavam seus empregados, por exemplo. A Luísa tratava a Juliana muito mal, isso antes da Juliana descobrir o seu segredo. E também que eles procuravam se vestir da melhor forma e julgar as pessoas que não tinham uma boa aparência. Isso a gente pode perceber muito pelo personagem Basílio. O espaço onde a história se passa é Lisboa, na segunda metade do século XIX. Alguns males que desagregavam a sociedade na época são apresentados no romance, como a decadência moral, a ociosidade, a hipocrisia, o uso de aparências e entre outros. Na narrativa, o tempo é cronológico, com uma sequência praticamente linear. Porém, durante a história ocorrem algumas quebras, como, por exemplo, o fato de Luísa e Juliana recordarem o seu passado. Isso acontece para que o leitor possa compreender e entender melhor a história, tomando conhecimento de suas atitudes por meio disso. A obra se caracteriza pelo discurso indireto livre, o qual reproduz as falas dos personagens em uma linguagem própria, com o objetivo de tentar reproduzir com maior fidelidade os momentos em que os personagens estão vivendo. Como exemplo, há um trecho retirado do livro. Luísa pôs-se a rir. Por um marido? Acho barato. E se a sorte falha? Então é caro. Características físicas e psicológicas dos personagens. Luísa, a protagonista do livro, era uma jovem inconsequente, porém muito bonita, bem educada e uma grande leitora de romances da época. Casou-se com Jorge por interesse, mas ela esperava mais e queria mais. E como isso não aconteceu no seu casamento, decidiu procurar fora dele. Jorge, um engenheiro bonito, sério, apático, raso e que se casou apenas porque queria uma vida mais tranquila, com mais conforto, já que sua mãe havia morrido. Basílio, primo de Luísa, um homem aventureiro, cínico, convencido, porém era um bom conquistador e sedutor. Bem vestido e julgava os outros pela forma que se vestiam.
Juliana, empregada de Luísa, antagonista do enredo, feia, e uma mulher que queria mudar de vida. Ela não se conformava com a vida que tinha. Porém, ela falava muito mal das suas patroas e queria conseguir isso por uma forma que não era certa. Leopoldina, amiga de Luísa, livre e muito bonita. Sebastião, amigo de Jorge, conservador e tímido. Julião, um parente bem afastado de Jorge. Fala mal de tudo e todos. Acácio, é um personagem sério e moralista. Ernestinho, primo de Jorge, pequeno, pálido e romântico. A obra O Primo Basílio retrata a história do casal Jorge e Luísa e se passa em Lisboa, capital portuguesa. Jorge, marido de Luísa, vai viajar a trabalho e ela recebe a visita de seu primo Basílio. Nesse tempo, eles que já tiveram uma relação anterior acabam por consumar os seus desejos. Jorge era um excelente marido, que sempre estava preocupado em agradar sua bela esposa, dando presentes e sempre estava disposto a oferecer conforto para ela. Luísa era uma ávida leitora de romances, e com a chegada de seu amor juvenil, começa a nutrir e vislumbrar uma história de amor entre eles. Juliana, a governanta da casa de Luísa, nota o amor envolvido entre eles e começa a fazer chantagem com sua patroa. Isso porque ela encontra algumas cartas que revelam a paixão do jovem casal. Com receio dos vizinhos notarem o seu caso com seu primo, os amantes resolvem se encontrar no lugar que chamam de paraíso. Embora fosse apenas um quarto simples, localizado nos subúrbios de Lisboa, foi ali que diversas cenas de paixão entre eles foram consumadas. No entanto, com o passar do tempo, Luísa começa a sentir que a paixão de Basílio começa a diminuir. Mesmo assim, tenta convencer seu primo a ficar com ela, porém ele resolve voltar para Paris. Com o retorno de seu marido, Luísa começa a sofrer com as chantagens de sua criada Juliana. Ela se apodera das cartas entre os amantes e pede uma alta quantia de dinheiro para que seu segredo não seja revelado. Assim, Juliana passa a ter uma vida mais abastada com presentes que são oferecidos por Luísa, além de ocorrer uma troca de papéis, onde Luísa passa a fazer algumas tarefas domésticas. Tudo isso acontecia sempre escondido do seu marido Jorge. Com o tempo, Jorge acaba por notar uma diferença no trabalho realizado por Juliana e resolve mandar a criada embora, mas Juliana continua a chantagear Luísa com seu segredo. Sentindo-se coagida, Luísa resolve contar a Sebastião toda a história do adultério e das chantagens que estavam sendo realizadas por Juliana. Mesmo chocado com a história, ele resolve ajudá-la. Assim, vai à casa de Luísa enquanto Juliana estava sozinha e a ameaça. Ela resolve devolver as cartas a Sebastião, mas morre pouco tempo depois de desgosto. Afinal, seu sonho de enriquecimento acabou naquele momento. Por fim, Luísa adoece, e num dia Jorge encontra uma carta de Basílio que revela alguns momentos entre os amantes. Ao mostrar para a esposa, ela que já estava adoecida, morre dias depois. O livro retrata a história de traição entre Luísa e seu primo Basílio. Mas, para que isso fique em total sigilo, Luísa começa a pagar sua empregada, que tinha provas do que tinha acontecido, para que ela não diga nada a seu marido, que estava no exterior. Trazendo para os nossos dias, podemos ver uma grande semelhança. Por exemplo, pessoas que estão descontentes em seu casamento acabam procurando outros que as façam felizes de maneira superficial e, para que nada seja descoberto, fazem isso às escondidas, o que às vezes pode chegar ao ponto de ter que pagar alguém para que nada seja descoberto. O Primo Basílio de Eça de Queiroz, por mais que seja uma obra antiga, demonstra claramente o que acontece em nossa realidade com o passar dos anos. Naquela época era um tabu falar ou até mesmo receber em casa pessoas que fossem adúlteras, fazendo com que essas pessoas fizessem de tudo para esconder. Isso nos mostra que, com o passar do tempo, a sociedade passou a ver isso como uma saída de um relacionamento não satisfatório, mas ainda vendo tal ato como algo não tolerável. Mas isso acaba resultando em pessoas que se escondem atrás de uma postura respeitável. Opinião do grupo. Todos do grupo gostamos muito desse romance realista de época, mesmo sendo uma leitura um pouco complicada por causa das expressões que já não são utilizadas atualmente. O livro ele nos surpreendeu muito pela forma de como as coisas acontecem. Por exemplo, a Luísa cometeu muitos erros, mas no fim ela pagou por todos eles. Juliana também não conseguiu o que ela queria. E os temas abordados no livro são muito interessantes, por nos mostra a realidade que os burgueses viviam naquela época no século XIX, e como as pessoas se sentiam presas em um casamento por interesse, entre muitas outras coisas que podemos perceber durante o enredo. Levando em conta o que foi observado, a obra O Primo Basílio de Eça de Queiroz é um livro com linguagem antiga,
porém de fácil entendimento. Este transparece a sociedade burguesa, que apresentava uma vida feliz e perfeita, mas era fútil, hipócrita e adúltera. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.